gente vai bater um papo. Mauro me ajudou muito, Marina me ajudou muito, você me ajudou, porque já foi falado do sítio, do foco, da ação do Tezepelumab, né? Conflito de interesse. Então, como sempre, a gente tem que começar agradecendo quem trabalhou comigo no estudo, no Navigator, a Verônica, que está há quase 25 anos trabalhando, a Carol, a Rebeca e o Henrique. Aqui é a turma que trabalhou, né? Então a gente tem que começar lembrando deles. E também não posso deixar de agradecer o pessoal da Astra, que foram simplesmente fabulosos, ajudaram a trabalhar numa coisa. Então, a Simone, a Marina, o Keung, que ajudaram a trazer essa pesquisa para o Brasil, porque não é fácil apostar na gente. Tá? Todo mundo acha que tem. Foi uma briga enorme. Essa história do eosinófilo, a gente está tendo agora, tendo justo um estudo da Astra, um estudo da Sanofi, porque some. Né? O eosinófilo é um bicho esquisito, né? Então é um bichinho muito esquisito mesmo. Então eu também mandei, da mesma forma que ela mandou, eu também mandei. Semana passada internamos uma criança em Sorocaba, que no dia da internação ela estava com 1.200 eosinófilos, no dia seguinte de manhã, 0. Por quê? Então a gente tem que aprender a lidar com o eosinófilo. E também não podia deixar de agradecer aos pacientes, né? No estudo a gente colocou muito paciente, porque eu já começo a pré-triar desde já. Quer dizer, eu estou fazendo o banco de dados de cada paciente que falhou, que não entrou, que não foi, que eu tentei estudar. Então, no Navigator, a gente tinha triado 49 pacientes por Quest, dos quais nós colocamos 17 e mais 5 do Venture. Então, sobraram muitos pacientes que ou não tinham eosinófilos altos naquela época, porque o Brasil, quando entra na pesquisa clínica, nós chegamos sempre naquele momento que todo mundo que estava eosinófilo baixo entrou, então a gente só pega o braço, que é o mais difícil de incluir. Mas essa menina, você vai ver como que funciona a história, uma menina que eu atendi na infância, a tia dela tem uma asma grave, logo que tinha mudado no meu consultório, a tia fez uma parada respiratória, em vez de irem mal para o pronto-socorro, para no meu consultório. A tia faz uma parada respiratória no meu consultório, eu consigo entubar, mandar para a ambulância, levar para o hospital. Foi uma situação. E a sobrinha veio quando pequena. Mas depois ela sumiu. E ela volta comigo. Mas veja, ela veio, tá? 14 anos, um IMC bonitinho, 18,9. Só que 1,40 m magrinha. Isso ela veio com 13 anos, 14 anos. Diagnóstico, asma de início precoce, olha que lindo, um ano antes, desde antes de vida, tendo início, só que interessante que ela tinha alguns quadros que o Tari chama de bronquite eosinofílica, né? Ela tem um quadro um pouco diferente da asma normal. Expectoração amarelada, aperto no peito durante o inverno e vigência de infecções virais e bacterianas, além de cheiros. Quer dizer, ela tinha um desencadeamento muito rápido disso. Desencadeamentos aqui. E veja que ela vem para mim já depois, já um pouquinho antes, dose alta, formoterol 12, budesonida, beclometasona com 800 microgramas. E o estudo, vocês vão ver que ele incluía, para adulto, eu precisava ter altas doses, portanto, formoterol 12 e a budesonida 800 não entrava, mas adolescente entraria. Então, 12 a 18 ela entraria, mas ela já veio sobrando, tá? Isso, vamos lembrar que isso foi em 2018. Tá? Então, a gente tem que fazer um corte do que ver o que era a nossa realidade em 2018. Exacerbações no ano anterior que ela voltou para mim, 5. Ela tinha rinite não alérgica, ela se respondia da mesma forma à alteração climática. E ela veio comigo porque ela tinha tido uma anafilaxia por glutamato. Vocês sabem que é Chinese Restaurant Syndrome. E ela teve. Ela foi comer comida chinesa e ela fez um broncoespasmo grave, foi parar no pronto-socorro, pré-tubo, saturação, e a partir disso ela começou a reagir com poucas doses de glutamato. E ela tem uma Chinese Restaurant Syndrome da mais bonita. E ela veio parar comigo. Eu fiz a proposta, veja só que a espirometria dela
79% FP1, o feno 20, IgE total 21, prick negativo, eosinófilos de sangue. E olha o que era a nossa realidade naquela época. Eu não tinha o que propor para ela. Né? Chegava aqui, ó, CS-LABA, né? O anti-IgE não servia para ela, o anti-L5 não servia para ela. E ela tinha um desespero, ela não podia, realmente, era aquela asma muito grave, dispneia aos mínimos esforços, mas o interessante, que hoje a gente falou assim, ela tem uma asma lábil, ela está estabilizada e piorava muito rápido. Subia, ficava bem estabilizada e ela piorava muito rápido. E no meio das crises, as exacerbações, ela até que passava bem. E veja, foi encaminhada, essa era a nossa realidade naquela época. Então, ela já estava ali, uma coisa. Antes, então, eosinófilos 120, espirometria, ACQ 3,67. 5 exacerbações, o feno 20. E quando veio a proposta, agora nós vamos ver o Amtelimab, que é o anti-OX40, que também vai ser lá em cima. Veio o TSLP, falei, pô, cheguei para os pais e comecei a dizer, ó, a proposta é essa, vamos entrar nisso, a necessidade não atendida, porque nós falamos, a Marina mostrou muito agora, qual é aquele paciente que a gente não tem a necessidade atendida? Será que nós precisamos colocar alguma coisa ou será que você misturar os outros vai funcionar? A importância do epitélio. Né? Então, toda vez que eu lembro disso aqui, eu lembro quando eu estava fazendo residência na Finlândia, o farmacêutico liga, e eu, como residente, ele liga falando assim, olha, a sua paciente veio a terceira vez que ela veio buscar o Ventolin, que é o Aerolin lá, mas ela não pega na mesma quantidade o corticoide inalatório. Isso eu estou falando, gente, estou falando de 1989. O farmacêutico pegou. Eu cheguei, puxa, ela veio, eu falei, então, faz o seguinte, conversei com o chefe, falou assim, ó, manda ela vir agora. Ela foi lá comigo, auscultei, pick flow normal, não tinha nada, joinha, menina, não fez espirometria, porque pick flow normal. Eu fui conversar com o Tari, o Tari falou assim, Marte, vamos fazer o seguinte, está só menos 6 graus fora, põe um casaco, faz ela correr, que ela estava indo pro treino de karatê. Tá bom, fui lá com o pick flow, com a malinha de emergência, coisa, e no estacionamento do hospital de alergia. Deu 1 volta, 2 voltas, quando completou 3 voltas, ela entrou num broncoespasmo, mais uma que foi entabada. Eu sou muito animado, e ela foi para a UTI para lá. Então, vem cá. Então, o que nós estamos vendo é que aquele paciente que tem aqui alterações climáticas, que muitos dos nossos pacientes referem isso, tanto na rinite. Você tem a rinite alérgica, a não alérgica, e os dois têm uma rinite mista. E aí a gente não entendia por que essa menina tinha uma exacerbação tão grave com ar frio. E aí nós começamos a ver a importância do epitélio, importância do TSLP, tá? Da linfopoetina estromal tímica. Já foi falado aqui, né? A complicação do paciente não tratado. Mas o que me chamou a atenção dos nossos pacientes desse estudo foram isso. Efeitos colaterais mesmo em criança. Isso vai corroborar tudo que nós falamos aqui. Que quem vai escutar daqui a um pouco de tempo, quão é maléfico, tá, a história do corticoide oral. Maior custo sem falar, aumento de risco de morte, tá? Já ontem você mostrou, tá? Exacerbações, infecções. E foi uma droga muito legal, que vocês veem que ela foi descoberta somente em 2001, em 2016 já estava pronta para começar a fazer, só 16 anos, e no 2018 já estava na fase, no estudo 2, fase 3. E aí começa a se interpretar, sair um pouco do foco eosinófilo, alergia, o IgE, para começar a entender que você tem um papel maior aqui em cima.
Então, a gente começa a sair, e aí quando você pega os trabalhos do Laurie Lightning, da Annika Lightning, que começaram a fazer a microscopia eletrônica dos pacientes com asma recém-diagnosticada, você já tinha alterações importantes na arquitetura da mucosa brônquica, nos pacientes que tinham recém-diagnosticados. Mas por que nós temos esses pacientes que referem sintomas desencadeados por irritantes, porque que eles não respondem muitas vezes o anti-L5, anti-L5R, anti-L4, tá? O anti-L4-13. O que acontece? Então, nós começamos a ver a importância do TSLP, desencadeando, inclusive aumentando e retroalimentando a inflamação eosinofílica e aumentando cada vez mais uma hiperexpressividade brônquica que a gente consegue medir, tá? Com o teste de histamina, carbacol, metacolina. Então, será que aqueles que são extremamente hiperreativos ao teste de provocação brônquica, será que eles seriam aqueles pacientes que vão responder melhor? Tá? Eu acho que isso fica uma pergunta. E lembra aqui, ó, o epitélio é um papel importante, tem um papel na homeostase. Os alérgenos, mas vírus, poluente, bactéria, lesão, outros estímulos que eu já mencionei. E aí o TSLP começou a ser estudado, da via nasal até a intestinal. E começou a se delinear um raciocínio de qual era a sua importância. Também já foi mostrado aqui, ó. Quando nós vamos bloquear com anti-TSLP, ele gera um raciocínio diferente, que não, é um foco de ação que os outros imunobiológicos não têm, não agiam. E por que ele não age? Porque ele tem uma característica estrutural diferente, é um anticorpo monoclonal humano, tá? Da classe Ig2 lambda, bloqueia especificamente a interação do TSLP com o seu receptor. Então, veja, aonde ele vai ter a sua ação? Marina, você já falou, está lá em cima. Então, quando nós vamos ter uma ação bem diferente na produção também dos eosinófilos, da interação do anti-L5, aqui o anti-L4, o anti-L4-13, e, mais importante, vai estar aqui, da hiperresponsividade, que muitas vezes é o foco daqueles pacientes que não melhoraram com uns outros imunobiológicos. E aí, acho muito legal o que você também falou, que quando nós estamos pensando no imunobiológico, tá? Nós estamos pensando no foco, nós temos que perguntar para o nosso cliente, aonde é que ele desencadeia sintomas? Qual é o desejo dele? Não é só o meu desejo de tratamento, aonde que ele espera chegar com o tratamento. E aí nós estamos aqui, vejam que a realidade até aqui, Algina 2018, e hoje. Então, hoje o raciocínio da gente conseguir considerar uma dose menor de corticoide inalatório se faz possível porque nós temos toda essa gama de imunobiológicos. Mas quando nós começamos a fazer o estudo, não era. Marina já mostrou, aqui tem como que nós vamos delinear um estudo GINA no 2022, é a mesma coisa. Então, quando nós vamos fazer? Qual é a opção do medicamento? E quando a gente delineia o nosso raciocínio, nós estamos atendendo o nosso paciente, como que nós vamos fazer? Então, voltando à minha pacientezinha, que coisa fofa, ela veio. E aí veio o estudo, Navigator Destination. Nós participamos do Navigator, nós participamos do Destination, se você já vou mencionar rapidinho. E ontem vocês mencionaram o Cascade, que é o único que fez realmente biópsia, que eu acho que por isso que o N aqui é bem menor, mas a biópsia mostrando que você vai ter um papel na reorganização da estrutura epitelial na via aérea. Isso aqui que o Brasil participou, nós participamos desses dois estudos. É um estudo que foi publicado faz 2 anos, 2021, ganharam o prêmio
de melhor ganhar um prêmio, mas é por isso que está essa carinha de triste e de raiva, porque conversa aqui, porque realmente nós fomos bloqueados daqui. Nem uma menção aos pesquisadores do Brasil. Nenhuma. Aliás, do Brasil não, do mundo inteiro. Tá? O Andrew Grow, e principalmente o Jim Collins, eu tive 2, 3 vezes, mandei uns 40 e-mails para ele, eles simplesmente são os deuses da publicação da AstraZeneca. Né? Então, eles ficam lá. Mas foi um estudo magnífico, porque os critérios de inclusão foram muito semelhantes ao do Quest, muito semelhantes ao do Benra e do MEPO, que são adolescentes e adultos acima de 12 anos, né, que tinham que ter uma história de pelo menos 2 exacerbações comprovadas no anterior, estar com dose alta de corticoide, adolescentes podiam estar com dose baixa, que tinham que ter um FEV1 abaixo de 80, acima de 40, que adolescentes podiam ter o FEV1 tinha que ser abaixo de 90. Eles foram estratificados em 2 grupos, acima de 300 e abaixo de 300. Tá? Então, vocês veem história de reversibilidade, como quase todos tinham que ter. No estudo não podia ser comprovado, nesse caso não podia ser histórico, tinha que ser um aumento de 12% e 200 ml nos últimos 12 meses. Ah, não, esse podia. Reversibilidade de pelo menos 12%. Critérios de exclusão muito semelhantes, tabagismo, gravidez, outras doenças, uso de biológicos de 4 a 5 meias-vidas antes. Foram randomizados 1 para 1, placebo e tezepelumab, e depois o Brasil incluiu 93 pacientes, que foi quase 10% do estudo, foi um recorde dos estudos de asma que o Brasil teve. E o que aconteceu com a gente? Tá? Eu triei 63 pacientes, randomizamos 31. Tá? 32 falhas, eosinófilo. 2, 3 foram por estar com infecção ou com FEV1 acima do permitido. Quase 20% dos que nós incluímos eram adolescentes. Brancos, maioria, 90,3%, afro-americanos e amarelos, 3,2%. 77% tinham uma história de atopia, quer seja rinite, dermatite atópica ou conjuntivite. Mas o que me chamou muita atenção foi isso. Quase 35%, 34,9% tinha algum evento adverso relatado junto na história médica como decorrente ao uso contínuo de corticoide, ou contínuo ou intermitente, e mesmo os adolescentes. Tá? Então, a gente tinha fora Cushing, tá? Estria, diabetes, catarata, osteoporose, osteopenia, depressão, todos correlacionados com o uso do corticoide. Eles usavam continuamente ou era pulso? Não, pulsos, só teve um com uso contínuo. 27,7 anos a média. E aí você falou do GOL. Né? O estudo GOL, a média também dos pacientes que entraram no GOL foram 27 anos. Então, isso aqui chama uma atenção muito importante. Nós estamos demorando muito para entrar com o imunobiológico. Hoje a gente vai ter. Então, 27,7 anos é um retardo muito grande para entrar. Dos nossos pacientes, quase metade tinham abaixo de 300, tá? A média foi de 400 eosinófilos, então, com certeza, tinha gente lá estourado lá de eosinófilo para dar uma média, tá? Tinha gente com 1.000, 1.200, 1.300 eosinófilos que chegaram a entrar. Mas você vê quase metade abaixo de 300 e 30% abaixo de 150. A média das exacerbações dos pacientes foram de 3, variando de 2 a 7. E o que aconteceu? Vejam assim, ó, exacerbações. O pessoal, depois que agora eu recebi a abertura do cego, a gente viu que os pacientes que entraram no grupo placebo saíram de 3 exacerbações para 2,4 exacerbações no ano de tratamento.
Os pacientes que entraram com ativo foram para 0,2. Acho que um paciente só teve uma exacerbação no ano anterior, no ano de tratamento. O ACQ, com o tese, saiu de 3,5, foi para 0,8 em média. O pessoal que entrou com placebo saiu 3,5, ficou para 1,8. Então, é uma resposta bem grande. FV1, entre a V2, que é a visita inicial, a gente tinha, então quem tomou tese saiu de 55%, foi para perto de 80%. E o pessoal que tomou, o grupo que tomou placebo saiu de 60%, foi para 64%. Então, a gente viu que o que acontece no nosso meio é o que eles relataram. E aí nós ganhamos de presente o FDA por 2 meses avaliando. E eles foram muito éticos, eles pediram, eles começaram assim, qual é o endpoint primário? Exacerbação. Joia. Então, eu quero ver todos os pacientes que tiveram exacerbação. Olharam, analisaram todos os pacientes. Agora, eu quero saber o EPRO. Cadê o EPRO? Levantei um EPRO. Cada paciente que referia uma exacerbação tinha que estar no meu prontuário, saber o que eu fiz para aquele paciente, se eu considerei aquilo ou não. Porque aquilo podia ser um viés. Se ela falou que é uma exacerbação e eu não considerei, por que eu não considerei? Porque aquilo era uma coisa. E eles avaliaram todos os dados dos pacientes, o EPRO. Os prontuários só dos que tiveram exacerbação, mas o EPRO eles avaliaram de todos. São 31 pacientes que eles avaliaram 365 dias de EPRO, botando no cálculo, e eles falaram assim. E aí vinha, esse teve uma análise, ele referiu piora do quadro clínico, ele queria ver por que eu não considerei. Tinha que estar lá relatado. O paciente assoprou errado, não estava afim, sei lá, o que fez, não estava gripado, não considerado porque tomou corticoide somente 2 dias. Porque ele olhava na medicação concomitante, por quê? Porque só era considerado exacerbação se tomasse 3 dias ou mais. Então, pronto. E bateu tudo, e aí a gente teve isso. E aí fomos aprovados, e a gente viu que o grupo que participou do Navigator, ele é muito parecido, porque veja, a grande parte ainda era mulher, aí foi randomizado, mas você vê que é uma história para cara muito parecida com o nosso meio que foi no fora. A mesma coisa, características basais, o feno. Então, o grupo placebo ativo foi muito parecido com o que aconteceu com a nossa realidade, inclusive olhando os outros dados dos outros centros, que agora já estão se fazendo levantamento dos outros centros, viu-se que muito parecido com o que aconteceu com a gente, comigo, aconteceu em todos os centros do Brasil, mostrando que, sim, você teve uma resposta, taxa anual de exacerbação caiu de 56%. E aqui você vai ver, taxa de hospitalização caiu em 85% e 56%. E aí, quando eles abrem isso daqui, tá, em quem tinha eosinófilo baixo, tá, e aí entrou o que você falou, quem sabe daqui tinha um grupo que tinha alto. Tá? Mas ainda, só que daí eu perguntei para o estatístico qual seria essa diferença, né? Qual seria se realmente a diferença. Como aí, grande parte do mundo, tá? No Fora Brasil, eles conseguiram calcular que os estudos dos Estados Unidos, Europa, que o laboratório é local, eles considerariam que o nosso N do Brasil não alteraria muito para cá. Mas eu falei, calma, mas tem a Argentina, que também tem o mesmo problema que a gente. Tá? Então, vejam, eosinófilos séricos, e aí, quando a Marina falou que não tem que fenotipar, não tem que fenotipar, porque eu preciso saber, porque ele também é uma boa opção, porque a resposta nos pacientes que foram eosinofílicos também foi superior ao grupo daqueles que têm eosinófilo baixo. Aqui, ó, 150, abaixo de 150, que é um grupo grande, ó, tem 39% de queda, 43%, 41% e 70%. Então, ele também tem. Então, ele vai bater de frente com os outros imunobiológicos, então vai ser da nossa especialidade, nós vamos ter que colocar o hot rod, né? A gente vai ter que acompanhar com o feno, com o nosso eosinófilo e com o feno, para a gente
tentar delinear e escolher um paciente que vai ser. E veja, o feno abaixo de 25, de 25 a 50, maior que 50, negativo para IgE, positivo para IgE. Então, ele também tem uma ação. Ele não é que nem o DUP, que vai ter uma ação muito boa na asma alérgica. Aqui, veja, no feno, no status alérgico. Aqui a gente vai ver, então, que o diamantezinho, o quadradinho, está todo favorável, independente se o eosinófilo é baixo ou alto, eosinófilo abaixo de 150. Então, mostrou que, primeira vez que nós temos um imunobiológico que está saindo do enfoque eosinofílico. Saímos daquele mundo, tá, no qual tem. E aí o que é interessante, porque que ontem mesmo mencionei, o mesmo asmático neutrofílico, ele pode ter momentos de inflamação eosinofílica. E esse momento de inflamação eosinofílica, ele vai fazer com que ele tenha uma resposta. Então, nós vamos ter que pensar algum medicamento que vai ter uma ação. E por isso que eu acho que, muitas vezes, ainda em alguns casos, nós vamos associar o tese com DUP, a tese com BENRA, a tese com MEPO. A gente vai pensar, em alguns casos, ainda fazer isso. Então, tese pelo MAP. Então, o que aconteceu no nosso centro acabou tendo a sua resposta. E o que eu achei interessante, que teve uma senhora que ela tomou ativo, ela tomou a primeira dose, ela volta no dia seguinte perguntar se a gente tinha feito uma diprospan nela. Ela chega ao Márcio e fala assim, você deu diprospan. Logo uma legenda do corticoide. Você deu diprospan. Mas daí ela chamou o Márcio e falou, não, você me deu diprospan, você me deu diprospan. Eu falei, por quê? Eu nunca dormi tão bem. Se isso é efeito placebo, eu levantei sem chiado. Ela foi fazer natação, é uma senhorinha, ela entrou com 79 anos, ela falou assim, eu fui para natação, fui fazer, saiu, a casa dela é a 50 metros da minha clínica, ela vai para o clube perto, falei, só sinto assim quando eu tomo diprospan. Então, a resposta é rápida. E ela tomou ativo. Ela tomou ativo, na hora que abriu o cego, eu falei que ela até brincava, se eu tomei o placebo, eu vou querer esse placebo pro resto da vida, porque é muito bom. E aqui nós vemos que realmente é melhor, tezepelumab de 230 ml, foi mais ou menos o que aconteceu. E aí, dosadas as interleucinas, IL-5 e IL-13, você vê que o grupo que tomou ativo realmente teve uma queda substancial, realmente mostrando que ele também tem uma ação no L5, L13, portanto, ele vai ter uma importância. E este é o motivo que ele também funciona na asma TH2, asma eosinofílica, tá? IgE, eosinófilos e feno. Né? A mesma coisa que aconteceu, e aí veio o Destination, que foi a continuação do Navigator. O grupo de tese foi, então, oferecido, tá, para que eles continuassem tomando o medicamento. Aquele que estaria com tezepelumab continuaria com tezepelumab, ou com placebo, ia ser randomizado em metade, passaria a tomar tese e outra continuaria com placebo. Até hoje, até agora eu posso falar, eu sei todos que começaram com placebo, continuaram com placebo. Eu sei todos, eu conseguia visualizar aqueles pacientes que estavam com placebo e passaram para o ativo. E aqueles que começaram com o ativo desde o começo. Porque era nítida a diferença, era nítida a resposta, era clinicamente palpável. Teve realmente um paciente que não respondeu, mas um paciente era muito atípico. Eu ainda questiono, porque foi um colega que mandou, um pneumologista, mas ele também tinha um quadro. Até hoje eu não acho que é uma asma mais alguma outra coisa. Ele faz momentos de bronquite absurda, ele nunca fumou, mas assim, foi o único que não teve resposta. Mas o resto teve uma resposta extremamente palpável. E aqui, da mesma forma, são parecidos, e aqui ó, a taxa foi mantida. Então, hoje nós estamos já com
pacientes usando há 3 anos, então, 3 para 4 anos, já 3 anos, porque voltaram a dar, então, extensão. Então, nós estamos vendo, então, é uma experiência menor se comparado com o DUP, que eu já estou com 8 anos acompanhando 40 pacientes, então, 40 tantos pacientes tomando, então, mas assim, veja, a resposta é a qualidade de vida dos pacientes. Da mesma forma, está tudo para esse lado. Então, as mensagens-chave são essa: asma grave é uma doença complexa, heterogênea, essa frase já foi dita várias vezes. TSLP é importante, então, além do eosinófilo, é importante, é o único, tezepelumab é o único que age realmente, né, bloqueando a TSLP, e o perfil de segurança mostrou ser excepcional, tal qual foi nos nossos pacientes. Então, nós estamos bloqueando aqui. Nós estamos bloqueando em cima da cascata do L5, L13, e vai ser importante. E como que ficou minha pacientezinha? Vocês vão ver. Saiu daqui, eosinófilos caíram para 60. FEV1, 79 para 97. Ela subiu sim, muito mais do que 300 ml. O ACQ, de 3,67 para 0,17 de média. Exacerbações passaram 0, feno caiu para 5. Então, o que eu poderia falar para ela? Eu só podia falar que eu ganhei uma pequenininha, ficou muito baixinha, pequenininha, ela autorizou apresentar a foto, trouxe um fusquinha para mim agora, fusquinha amarelo com patinha aqui em cima, vocês não conseguem ver. Mas eu acho que essa é a resposta. A gente não consegue visualizar um sujeito de pesquisa clínica, mas a gente consegue tentar entender em qual paciente, qual vai ser aquele que nós vamos incluir. E tem uma frase que eu sou mais apaixonado, que ele fala que o medicamento mais usado na medicina é o próprio médico, que tal qual os medicamentos deverá ser conhecidos sua posologia, efeitos colaterais e toxicidade. Isso aqui era antes da pandemia. Halloween eu atendo assim, Carnaval eu atendo assim, né? Essa aqui, como que eu coloco o filminho? Será que entra? Essa é a porta do meu consultório no Halloween. Esse aqui eu dando aula no Halloween do ano passado, né? A gente estava dando uma aula, você vê que uma coisa assim, eu falei, vamos fantasiado, vamos todo mundo fantasiado, que a grande parte é pediatra, aqui vocês vão ver que a gente está aqui. Então, acho que a história está aqui realmente lembrar. Antes de passar o bastão para ele, fala o seguinte, realmente a frase do Balint, que o Balint é um psicanalista húngaro, que mudou para a Inglaterra um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, e que ele, primeiro, ele aprendeu a falar o inglês perfeito, fluente, em poucos anos. Em 3 anos que ele estava na Inglaterra, ele foi contratado pelo governo inglês para fazer uma análise de como seria o atendimento e a parte emocional dos pacientes dos postos de saúde. E aí ele começa a ver como a relação médico-paciente é a coisa mais importante que tem. A gente fala que a relação médico-paciente, relação do centro de pesquisa com o paciente tem. Então, a gente acaba levando essa história, eu levo isso a ferro e fogo, né? E isso, se vocês verem aqui, a minha mesa é diferente, a minha mesa é triangular, tudo tem um motivo, tudo tem um motivo que a gente tenha a chance de levar e trazer uma qualidade para o nosso paciente. E aqui tem, a pedido da coisa, se vocês quiserem escanear, tem todos os dados dos estudos que já foram publicados, se precisar pedir mais algum, a gente tem aqui. Então, fica a lembrança, vamos aprender a lidar com o eosinófilo, vamos lembrar que além do eosinófilo nós temos outras vias que vão e serão importantes, tá? E que a gente acabou vendo no caso dessa menininha que eu atendo, da menina da Finlândia, são os outros pacientes que têm uma resposta que
pioram aqui, que pioram com esse período do ano, e os nossos velhinhos que estão morrendo por causa do vírus social respiratório, que a gente vai ter que trabalhar bastante. Gente, obrigado e passo o bastão para você. Só uma pergunta, Marty. O Navigator teve 70% da amostra eram mulheres brancas e alérgicas. Em relação à diferença de ação pelo fenótipo alérgico, não alérgico, você mostrou que tem as diferenças de ação, mas sempre positivo. Mas entre homem e mulher e outras etnias, tem análise desses subgrupos? Porque já fizeram. Não teve diferença. Porque a gente sabe que toda a paciente... asma grave é muito mais preponderante e mais difícil na mulher de meia idade. Tá? Isso é claro. Mas, sim, fizeram estudos, e é por isso que os outros estudos que nós estamos incluindo agora, começando a fazer, eles estão pedindo para que a gente tente incluir mais pacientes negros ou afro-americanos ou orientais, para poder ter, na nossa amostra, também ter outras raças, e aí, inclusive os índios que estão pedindo. Para dermatite atópica, não.